Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor, estou aqui todas as terças e quintas-feiras trazendo conteúdos novos para que eles sejam úteis em seu processo de emagrecimento. Por isso, se é a primeira vez que você está aqui em contato com Emagrecer, já clica aí para se inscrever e ative os sininhos das notificações dos próximos vídeos que virão para que você fique por dentro de todas as novidades que eu trago aqui semanalmente. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre o assunto como a saúde emocional afeta o seu processo de emagrecimento. E aí, vamos começar? Bom, esse é o terceiro episódio da nossa série sobre o assunto como a saúde emocional afeta o seu processo de emagrecimento. Por isso, se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você pause esse daqui. Vou deixar inclusive aqui no card o episódio 1, para que você assista o episódio 1, e no final do episódio 1, naquela tela final do episódio 1, já vou deixar lá a sugestão do episódio 2, você já pode assistir o episódio 2, e depois que você terminar o episódio 2, você pode retornar aqui ao episódio 3. Esse aqui, então, é o episódio 3 dessa série sobre o assunto como a saúde emocional afeta o seu processo de emagrecimento. Além disso, você pode encontrar esses vídeos na playlist que eu deixei bem organizada aqui no canal, chamada Saúde Emocional. Nessa playlist você pode encontrar todos os episódios dessa série que eu estou fazendo sobre a relação entre a saúde emocional e o processo de emagrecimento, assim como outros conteúdos, outros vídeos que também tratam sobre saúde emocional. Então também vale a pena você dar uma conferida. Então tem duas formas aí para você ficar atualizado sobre esse assunto. Bom, então esse é o terceiro episódio e eu vou aqui fazer uma breve revisão daquilo que a gente viu anteriormente, no episódio 1 e no episódio 2. Eu apresentei para você uma visão um pouco mais detalhada e um pouco mais profunda sobre a saúde emocional no que diz respeito a um processo de emagrecimento. Normalmente as pessoas acreditam que a saúde emocional, o aumento da autoestima, tudo isso é consequência de um resultado positivo no emagrecimento. Não que não seja, também acontece essa mudança na saúde emocional, na mente do indivíduo que passa por um processo de emagrecimento e consegue, de fato, concluir aquele objetivo. Mas o que eu estou trazendo aqui é, na verdade, uma ótica na qual a própria mente ela estabelece vários obstáculos para que você não consiga progredir no seu processo de emagrecimento. Visto que em muitas pessoas a mente acaba atribuindo ao excesso de peso uma função de sobrevivência. E essa função de sobrevivência é pautada em três necessidades básicas: de proteção, de destaque e de força. Então, ao longo desses episódios, eu fui tratando sobre essas necessidades básicas e falei também que existe algo que está por trás das nossas atitudes, que está por trás do nosso comportamento na nossa mente, dentro da nossa mente, que eu chamei inclusive de traços de caráter. Esses traços de caráter são mecanismos de defesa que acabam surgindo dentro de um processo biológico chamado mielinização. Esse processo biológico de mielinização nada mais é do que uma maturação do sistema nervoso. Esse processo ele começa no alto da cabeça e vai até a coluna sacral. Em outras palavras, o seu sistema nervoso ele vai se amadurecendo. As fibras nervosas elas vão ganhando uma maturidade a mais. E a partir desse amadurecimento, aquela mente, aquele indivíduo, ele começa a interagir com o meio externo e através desta interação ele armazena informações importantes dentro de uma região específica chamada sistema límbico. Nesse momento, quando ele armazena essa informação no formato de sensação de emoções lá no sistema límbico, é onde surge o traço de caráter. Esse traço de caráter ele desenvolve uma habilidade específica para lidar com aquela dor, lidar com aquele trauma. Inclusive, eu expliquei que essa dor, esse trauma, essas informações armazenadas, elas são armazenadas dessa forma porque o sistema nervoso todo ainda não está maduro. Então, a memória racional, né? O que eu quero dizer com memória racional? Sabe quando a gente lembra de alguma coisa? A gente só consegue lembrar de alguma coisa porque uma área específica do nosso cérebro coletou várias informações ao longo de um período e ele consegue conectar essas informações. Como o sistema nervoso ele ainda está em processo de desenvolvimento, ele não tem essa capacidade de conectar as informações, conectar essas experiências. Por isso que não temos uma memória
propriamente dita no processo de surgimento dos traços de caráter, principalmente no início, né? Mas as informações nas quais aquele cérebro está interagindo com o meio externo ficam armazenadas no sistema anímico, no cérebro das emoções, justamente no formato de sensações, já que não tem essa possibilidade de correlacionar as informações, de conectar as informações, ok? Então todo esse processo, ele acontece lá na primeira infância, da gestação até 5 ou 6 anos de idade, e a gente viu que todo esse processo, ele vai avançando e ao longo desse avanço, dessa progressão, os traços de caráter vão surgindo. Além disso, a gente correlacionou essa progressão também biológica do sistema nervoso, passando por esse processo de amadurecimento, né? Começando do alto da cabeça até a coluna sacral, com o surgimento dos traços de caráter. Quando essa mielinização ela chega numa região específica, ela acaba oferecendo para aquela criança, para aquele indivíduo que está em desenvolvimento, controle e sensação daquela região. Então, temos 5 regiões importantes que geram 5 traços de caráter. E é sobre esses traços de caráter que eu venho falando nesses episódios, já que eles estão por trás de nossas atitudes e já que eles estão por trás de nosso comportamento. E como eu costumo colocar aqui nos vídeos, o emagrecimento é uma questão comportamental, é uma questão de mudança de hábitos. Então, nada melhor do que entendermos como a nossa mente funciona e, sobretudo, como a nossa mente ela consegue, de fato, por falta de opções, atribuir ao excesso de peso uma função de sobrevivência. E todas essas dinâmicas afetam o seu processo de emagrecimento. Então, é muito importante que a gente fale de maneira profunda sobre esse assunto. Ok? E eu fiz um combinado com você em relação à apresentação desses traços de caráter de uma forma mais didática e mais clara. Cada um dos traços de caráter possui um momento específico onde ele é gerado, possui uma dor específica na qual gera esse traço de caráter e uma habilidade especial, específica, que ele desenvolve para lidar com aquele trauma, com aquela dor. Além disso, no formato do corpo, acaba instaurando uma forma específica que diz respeito ao traço de caráter. Isso porque vimos nos vídeos anteriores, nos episódios anteriores, que a mente e o corpo são correlacionados. Isso significa que a mente e o corpo são um só. Então, aquilo que acontece com a mente, acontece com o corpo. Costumamos dizer aqui na análise corporal que o corpo físico é a parte visível da mente. Então, todo esse processo na qual eu mencionei de trauma, processo de amadurecimento do sistema nervoso, tudo isso vai sendo impresso no corpo. Por isso que um analista bem treinado, ele consegue observar o formato do corpo, o formato geométrico mesmo, como as curvas do corpo estão ali expressas e assim acessar como a mente daquela pessoa funciona. É uma ferramenta bastante poderosa, né? E bastante útil, inclusive, para quem quer fazer o bem, para quem quer levar essa informação e ajudar as pessoas, como é o caso aqui do canal Emagrecer. Então, só para a gente completar, cada traço de caráter ele vai ter um momento, uma dor, uma habilidade específica, um formato do corpo e, por fim, vamos relacionar diretamente esse traço de caráter com o excesso de peso, com a função de excesso de peso, ok? Bom, então no episódio anterior eu falei sobre o traço de caráter esquizoide e o traço de caráter oral. Nesse vídeo eu vou trazer para você o traço de caráter psicopata e o traço de caráter masoquista. Aqui vou só relembrar você em relação ao alinhamento que a gente já fez sobre os nomes dos traços de caráter. Nada tem relação com transtornos de personalidade, são apenas nomes cunhados na literatura científica que se mantiveram até os dias atuais. Não significa que eu estou falando aqui de transtorno de personalidade, nenhum tipo de patologia mental. São apenas nomes cunhados pela literatura, sobretudo pela psicologia, sobre esses traços de caráter, ok? Então vamos lá. O psicopata, o traço de caráter psicopata, ele é gerado no momento dos primeiros passos. A mielinização, aquele processo de maturação do sistema nervoso, já chegou aqui na região torácica. E quando ela chega ali na região torácica, assim como todas as outras regiões, ela acaba se ramificando, dando mais sensação e controle para aquela região. Ou seja, nesse período, a criança ela já consegue falar um pouquinho, já consegue, né, já tem um certo vocabulário e consegue pegar os objetos, né, e articular aqueles objetos. Já tem um certo controle
dessa parte superior do corpo, né? Já tem um certo controle do tórax, do tronco aqui. Nesse momento ela está arriscando os primeiros passos ainda, ela ainda não tem força na perna. Por quê? Porque a milenização ainda não chegou na lombar, então ela ainda não vai ter realmente todo aquele controle, toda aquela força na perna, mas ela arrisca ali os primeiros passinhos, ela já consegue ir dando os passinhos segurando nas coisas, né? Às vezes vai engatinhando, mas a principal característica desse momento é a articulação, conseguir pegar os objetos, passar para um lado para o outro, o tronco já mais durinho. O que acontece nesse momento, né? Normalmente é a fase onde a criança ela começa a perceber que ela só tem valor quando ela faz alguma coisa. É quando os adultos que estão ali em volta dela falam: ô Joãozinho, Mariazinha, faz aquilo de novo, faz aquilo pro papai ver, pra mamãe ver, pra avó ver, pro tio, pro primo. Aí a criança vai lá e faz, aí todo mundo fica feliz, dá um feedback positivo para ela. É aquela fase onde tudo que a criança faz parece que é uma festa, né? Então, o sistema nervoso, que está ali em processo de desenvolvimento, enxerga nessa interação o seguinte: olha, eu só tenho valor aqui nesse ambiente quando eu faço alguma coisa. Então, quando eu faço alguma coisa, eu recebo algo em troca. Olha só que interessante. Nessa dinâmica de fazer algo e receber algo em troca, ela se sente manipulada. O sistema nervoso armazena a informação de manipulação, já que ela só consegue um feedback positivo, enfim, só consegue essa interação com o ambiente quando ela faz algo, então ela recebe algo em troca, ela se sente manipulada nesse processo. Então daí a dor desse traço de caráter psicopata, a dor da manipulação. E qual é a grande habilidade específica, especial, que esse traço de caráter acaba desenvolvendo para lidar com esse trauma, para lidar com essa dor? Já que ele não quer ser manipulado, então justamente ele domina a manipulação. Ele domina a articulação. É aquela fase, inclusive, que a criança ela é capaz de negociar alguma coisa com a mãe para conseguir alguma coisa com o pai, ou negociar alguma coisa com o pai para conseguir alguma coisa da mãe. Nas brincadeirinhas com outras crianças, por exemplo, é normalmente aquela criança que gosta de ditar as regras, falar o que você tem que fazer, o que você tem que fazer aqui, o que você tem que fazer ali, ou as regras ali da brincadeirinha. Normalmente são pessoas que têm uma tendência a uma liderança, justamente porque são pessoas que têm uma grande capacidade de observar o ambiente detalhadamente e saber quais são os elementos ou quais são as peças do tabuleiro, por assim dizer, que ela pode movimentar para gerar vantagem, não só para si, mas para o grupo no qual ela pertence. Então isso é muito interessante dizer, porque ao contrário do que muitos pensam, né, a questão do psicopata, claro, eu não estou falando do psicopata lá do filme, do transtorno psicológico, tá? O psicopata, ele é extremamente justo, ele quer gerar vantagem não só para ele, mas para todos que estão ao redor. Inclusive, ele fica feliz em gerar vantagem, conseguir articular os elementos de um ambiente para gerar vantagem para aquele grupo. Então, é um traço de caráter, são características muito interessantes. São exímios líderes, né? Eles têm essa capacidade de liderar, de delegar muito bem as atividades que devem ser feitas para conseguir essa vantagem, para conseguir algo em troca, né? Então, a grande palavra ali do psicopata é a troca, né? Sempre que trocas estiverem à mesa, ele vai lidar bem com isso. Ele é bom com vendas, por exemplo, consegue ter uma comunicação articulada e persuasiva para que haja aquela troca, né? Para ele, qualquer venda é uma questão de troca, é uma questão profunda até, né? Eu estou te oferecendo algo que eu sei que vai ser bom para você, e você está me oferecendo algo e para ele está tudo certo. Eu comentei nos vídeos anteriores que só tem 2 cenários para cada um dos traços de caráter. Ou ele se manifesta na dor, ou ele se manifesta no recurso. Quando ele se manifesta na dor, ele justamente expressa as características negativas daquele traço de caráter, que é justamente querer manipular a benefício próprio apenas, ou persuadir de uma forma às vezes um pouco mais incisiva, um pouco mais agressiva, ou às vezes manipular de uma forma de se vitimizar, ou através da sensualidade, enfim, depende muito da combinação de todos os outros traços, tá? Mas isso são águas para outros vídeos. Mas o que é importante saber aqui, que quando o traço de caráter ele está na dor, ele se manifesta de uma forma, e quando ele está no recurso, ele se manifesta de uma outra forma. A ideia da análise corporal é trazer os traços para o recurso, para que você manifeste sua melhor versão. E eu trago esse assunto aqui para o emagrecer, porque eu acredito que a melhor forma de você emagrecer é você manifestar sua melhor versão.
além, claro, de todos os obstáculos que a própria mente coloca no seu processo de emagrecimento. Eu utilizo essas ferramentas, por exemplo, de análise corporal, na qual eu sou certificado pela escola O Corpo Explica, dentro do meu curso de emagrecimento. Então, dentro do curso de emagrecimento, eu consigo fazer um acompanhamento com alguém de uma maneira mais profunda do ponto de vista emocional, porque a gente consegue ali fazer um mapa dos caracteres, saber a distribuição desses traços de caráter, para que a gente estimule a melhor versão daquele traço de caráter, para que a gente estimule a melhor versão de todos os traços de caráter, na verdade. Porque quando manifesta a melhor versão, fica mais fácil o processo de emagrecimento. E, inclusive, entender como cada um dos traços está ligado diretamente com o excesso de peso, para a gente fazer justamente alguns ajustes, alguns planos de ações para que esse processo seja leve. Inclusive, eu te faço um convite a participar do Desafio 21. O Desafio 21 é um evento online 100% gratuito, onde eu vou te mostrar em uma única aula tudo o que você precisa fazer para conseguir eliminar 10 quilos em 21 dias consecutivos, sem fazer dietas, sem remédios, sem cirurgias, sem efeitos colaterais, de uma forma 100% natural e 100% saudável. Eu abordo justamente dois pilares importantes, que é a reeducação alimentar e a saúde emocional. Então, para que você possa se inscrever no Desafio 21, é gratuito, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Espero lá, tá feito aí o convite para você, ok? Então, vamos retornar aqui para o vídeo. Eu estava falando justamente que os traços de caráter, eles possuem dois cenários, ou na dor ou no recurso. O interessante é que eles estejam no recurso. O psicopata, no recurso, ele manifesta todas essas qualidades que eu mencionei, de liderança, de articulação, de comunicação, de persuasão, de gerar vantagem para si e para o grupo, e muitos outros recursos. E qual é o formato do corpo que acaba se instaurando em alguém que possui o traço de caráter mais expressivo? É justamente um triângulo invertido. Pensa no triângulo invertido aí, sabe um triângulo? Uma figura geométrica plana de 3 lados? Então, imagina ela de ponta cabeça, né, com a ponta para baixo. Por que é um triângulo invertido? Lembra que eu falei que a mielinização está no tronco? Então ele tem mais energia no tronco e tem menos energia no restante do corpo. Principalmente ali na perna, ainda não é um traço tão executor, porque não tem força nas pernas ainda. Então toda essa parte superior é mais desenvolvida. Então normalmente são aquelas pessoas que, né, andam com a postura mais aberta, né, tem essa necessidade de mostrar um pouco mais as asas, né? E o triângulo invertido aparece em várias regiões do corpo. Na cabeça, por exemplo, tem o queixo um pouco mais afinalado, né? Então tem um olhar um pouco como penetrante. Então são características físicas do traço de caráter psicopata. E qual é a relação do traço de caráter psicopata com o excesso de peso? Lembra que eu falei que a grande questão do psicopata é a troca? Quando ele vê situações de troca, justamente quando a mente ela não tem nenhuma outra opção no seu ambiente para garantir aquelas 3 necessidades que eu já mencionei, de proteção, de destaque e de força, ela acaba atribuindo essa função para o excesso de peso. E quando o excesso de peso ele possui inclusive uma função de conseguir algo em troca, de conseguir alguma barganha, estar numa posição onde favorece resultados, o psicopata, ele vai estimular isso, ele vai amplificar aquela característica. Então, por exemplo, na questão do destaque, da visibilidade, que é uma das necessidades na qual eu mencionei. Quando uma pessoa ela precisa dessa visibilidade, desse destaque no meio de um coletivo, e esse destaque, essa visibilidade, traz inclusive um posicionamento para aquela pessoa, para que ela consiga algumas facilidades, para que ela consiga para que ela seja vista, para que ela seja vista inclusive como uma referência, ou como alguém especial, ou como alguém que consegue vantagens para o grupo, alguém que consegue, sabe, conectar o grupo e trazer ali coisas edificantes para aquele grupo. Então o psicopata ele vai, opa, a gente está nessa posição, com esse volume corporal, e esse volume corporal nos dá um destaque, uma visibilidade que traz coisas positivas, né, entre aspas, que traz vantagens por eu ser visível, coisa que não aconteceria, por exemplo, se o volume do corpo fosse menor e as pessoas meio que não conseguissem enxergar aquela pessoa dentro de uma multidão. Então, quando o traço de caráter psicopata, ele enxerga que o excesso de peso tem um posicionamento estratégico para conseguir algo em troca, ele vai enfatizar essa característica naquela pessoa, para que você consiga
algo em troca, para que você consiga sempre ter essa relação de mão dupla, né? Então, por exemplo, na questão da força, que é uma outra necessidade. Quando o traço de caráter psicopata enxerga que, olha, eu consigo algo em troca, quando eu aumento meu volume, mostro que sou forte, mostro que sou duro, mostro que sou persuasivo, eu consigo sempre aquilo que eu desejo. Então, essa característica de volume maior, essa característica de força, de expansão, ela vai ser enfatizada. Então o psicopata ele sempre vai enfatizar essa característica do excesso de peso, caso a mente enxergue que esse excesso de peso consegue estar numa posição a conseguir algo em troca. E tem vários outros cenários, até mesmo na vitimização, né? Às vezes a pessoa ela precisa de atenção e ela só consegue atenção quando ela está doente, ou quando ela aumenta o volume e as pessoas olham para ela, ou quando ela se sente um pouco vitimizada mesmo, passando por um processo, e ela sempre consegue aquilo que ela deseja quando ela se mostra dessa forma mais vulnerável. E o psicopata, ele enxerga, opa, a gente está conseguindo aquilo que a gente deseja através dessa dinâmica. Então ele vai enfatizar aquela dinâmica e vai enfatizar que o corpo fique com um volume maior se ele trouxer algo em troca. Tá? Então a grande relação do traço de caráter psicopata com excesso de peso é literalmente enfatizar a função do excesso de peso. Em outras palavras, já vai ter uma função ali instaurada, um destaque, a força ou a proteção, e quando além da proteção, além da visibilidade, além da força está ali instaurada naquela pessoa, e através disso consegue, tem meios ali, caminhos de conseguir algo em troca, então o psicopata vai lá e amplifica aquela característica para que isso acabe acontecendo, ok? Então esse foi o traço de caráter psicopata. Vamos ver agora o quarto traço de caráter a ser formado, que é o traço de caráter masoquista. E de novo, mais uma vez, parece pleonasmo, né? E mais uma vez, os nomes, eles são os nomes da literatura científica, tá? Eu tô repetindo isso só para quebrar toda essa visão dos nomes e atribuir isso a patologias mentais ou a transtorno de personalidade. Eu não tô falando daquela pessoa que gosta de apanhar, nada de sadomasoquismo, nada disso, ok? É apenas o nome sistematizado pela literatura desses traços de caráter. Então vamos lá. O momento no qual o traço de caráter masoquista é formado é justamente no desfraude. Além dele estar saindo das fraldas, ele já consegue agora ter força nas pernas. Ele já consegue andar sem precisar se apoiar nas coisas. Lembra que eu falei da mielinização? Vamos voltar lá para a mielinização. A mielinização agora, ela está na região lombar. E quando ela chega nessa região, ela se ramifica, como todas as outras regiões, e a partir desse momento, aquela criança, ela vai ter mais controle e sensação na região lombar. Inclusive, atrás das pernas, nas pernas em si. Então ela tem bastante força ali nas pernas, já consegue andar tranquilamente, sem se apoiar nas coisas. Nesse momento também, ela está passando pelo desfraude. Ela está adquirindo ainda a habilidade de trancar o esfíncter anal. Sabe quando você tranca, dá aquela trancadinha e segura ali a bosta que está ali? Então, ele está tentando adquirir essa habilidade, só que ele ainda não consegue fazer isso. Então, ela simplesmente, a vontade chega e vai, ele faz nas calças. E nesse momento, quando ele faz nas calças, o ambiente fala, por que você não me avisou? Eu levo você lá pro banheiro, a gente vai lá no piniquinho, às vezes tem até aqueles piniquinho coloridinho, bonitinho, para ir ensinando a criança a usar o banheiro, né, e tudo mais. Mesmo que o ambiente ele traga um feedback positivo para aquela criança, mais acolhedor, né, às vezes não, às vezes é feroz, às vezes é com muita violência. Mas mesmo que seja de uma forma positiva, o sistema nervoso daquela criança sabe que aquela merda literalmente saiu de dentro dele e que não é tão legal aquilo que aconteceu. Por mais que foi acolhido e tal, todo mundo entendeu, mas não é tão legal aquilo. Então, veja o contraste com o psicopata, que a gente falou agora há pouco. O psicopata faz algo e todo mundo faz festa. Agora, o masoquista faz algo e ele entende que não é tão legal aquilo que ele fez. Qual é a dor que ele sente nesse momento? Ele sente uma decepção. E não decepção consigo, mas decepção com outro. Ele sente que decepcionou
a outra pessoa. E em muitos casos, ele também vai sentir a humilhação nesse processo. Ele acaba decepcionando outra pessoa, ele enxerga que decepcionou alguém olhou, poxa, você não poderia ir lá, não poderia me avisar? Então ele sente que decepcionou. Então é algo um pouco mais profundo para ele. E quando a pessoa ali está, às vezes fala até de uma forma muito ríspida, ele se sente um pouco mais humilhado. Ainda tem a relação da decepção com o outro, mas a humilhação também vai ali no pacote. Então essa decepção, a humilhação fazem parte do trauma que é armazenado lá no sistema límbico, no cérebro das emoções. E para que ele não sinta novamente essa dor, qual é a habilidade que ele acaba gerando, que ele acaba desenvolvendo, né? Esse traço de caráter masoquista? Bom, a habilidade de previsibilidade. Como ele ainda não tem controle total do esfíncter anal, o que ele faz? Já vou trancar logo de agora, para que se vir à vontade, eu já estou aqui preparado. Então ele fica ali, sempre ali, sabe? Inclusive, você pode até reparar em algumas crianças que estão nessa fase, às vezes eles ficam trancando ali mesmo, às vezes eles ficam um tempo ali segurando, né? Para não fazer nas calças. Pode até perceber que dá para perceber na criança que ela às vezes fica um pouco parada assim, né? Mas ela não solta. Então, esse momento traz muita rigidez nos músculos, né? Ela começa a trancar um pouquinho ali, tenta trancar o esfíncter anal para que a merda não saia. Então, quais são as grandes habilidades que ele desenvolve nesse processo? Além da previsibilidade, traz inclusive toda aquela visão detalhada do ambiente para que nada saia errado. Então são pessoas que são extremamente detalhistas, extremamente metódicas, inclusive. Elas preferem algo seguro, um caminho bem claro, com todos os passos bem claros, do que improviso. Não lida bem com improviso, prefere um método, um script, um passo a passo no qual ela já tem segurança que funciona para ela seguir. Porque o grande trauma é decepcionar alguém e ela não quer fazer nada errado para não decepcionar ninguém. Então ela prefere algo mais seguro, prefere fazer algo mais seguro. Inclusive, são pessoas que têm uma grande capacidade de planejamento. Consegue planejar qualquer projeto de uma forma detalhada, inclusive antecipando tudo aquilo que pode dar errado. Então olha só que habilidade incrível, né? Para várias coisas que a gente faz na vida, principalmente numa questão corporativa, numa questão de resultados. Então são pessoas que estão sempre observando esses detalhes e tomando esse cuidado para que nada saia errado. São pessoas bastante resilientes, têm uma força física mais expressiva, consegue sempre lidar com as situações difíceis, né? Consegue realmente colocar tudo nas costas, levantar quase que o mundo inteiro nas costas, né? Carregar o mundo todo nas costas, tem uma resiliência bem expressiva. Então são pessoas que possuem essas características, essas habilidades. São pessoas também mais emotivas, assim como o segundo traço de caráter lá, o oral, só que ao contrário do oral, o oral se expressa, o oral quer se comunicar. O masoquista, ele tem sempre um cuidado, ele está sempre com um pezinho atrás porque ele precisa de segurança, ele é um pouco mais fechado, ele não quer fazer nada de uma forma incerta, ele quer fazer tudo com certeza, inclusive falar, inclusive se comunicar com o externo, com o meio externo. Então, ele é um pouco mais reservado, mas ele sente tudo, só que ele não expressa, ele guarda para dentro de si. Ele deixa ali como um cofre. Ele só expressa para alguém quando ele tem certeza que aquela pessoa, aquele ambiente, oferece toda a segurança que ele precisa para que ele consiga expressar aquilo que tem dentro dele. Tá? Então é um traço de caráter bem interessante, inclusive é muito utilizado como lixeira emocional, sabe? Porque eles são leais, eles ouvem bem, é até algo delicado, né? Isso, porque às vezes ele não vai querer falar, olha, tá bom, ele deveria, mas muitas vezes, em muitos casos, as pessoas elas estão ali manifestando a dor dos traços de caráter, então ele não vai conseguir dar um para e falar, não, para de falar, não quero lidar com o seu problema, é seu problema, né? Ele acaba carregando para si. Inclusive a gente vai até falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então todas essas são as características do traço de caráter masoquista. E qual é a relação então do masoquista com o excesso de peso? Bom, masoquista, como você percebeu, ele é aquela pessoa que carrega tudo nas costas. Então, se ele carrega tudo nas costas, ele tem uma tendência a atribuir ao excesso de peso a função de sobrevivência relacionada à necessidade de força. Isso significa que aumentar o volume mostra para aquele ambiente que ele é alguém forte, que consegue lidar com a situação,
consegue lidar com todos os problemas que tiverem ali, do marido, ou da esposa, dos filhos, da sogra, do sogro, do tio, do vô, da avó, do vizinho, da rua inteira, e consegue pegar todos aqueles problemas e coloca em cima das costas e carrega todos aqueles problemas. Qual é a grande consequência disso? O masoquista ele vai enxergar, vai ver todas as suas habilidades mentais e vai ver o seguinte, olha, não tem nada no ambiente que possa suprir essa necessidade de força. Então, para que a gente se mostre forte, para que a gente se mostre, inclusive, capaz de lidar com todos esses desafios, a gente precisa aumentar o volume. Então, vamos aumentar aqui o volume corporal, que aí eu mostro essa força e tá tudo certo. Eu consigo lidar com todos esses obstáculos, todas essas demandas, por assim dizer. Então, lembra que eu te falei que quando ele está se manifestando ali na dor, ele não sabe escolher exatamente aquilo que ele pode carregar? Às vezes ele está carregando lixo emocional de várias pessoas. Ele está carregando problemas de várias pessoas que não tem nada a ver com ele. Às vezes até da mesma família, mas ele não precisa ter essa responsabilidade. Mas ele se acha na posição de carregar aquele problema, porque ele não quer decepcionar. Lembra da dor, do traço de caráter masoquista? Ele não quer decepcionar. Então, se ele não quer decepcionar, ele vai carregar todas essas dores para si. E quando ele vai acumulando tudo isso, ele vai aumentando de tamanho. Então, quando ele tenta, por exemplo, uma pessoa que possui o traço de caráter masoquista mais expressivo, tenta passar por um processo de emagrecimento, às vezes pode até conseguir a curto prazo, mas isso não vai se manter porque a mente vai entender, opa, peraí, você está diminuindo de volume agora. Se você está diminuindo o volume, você não vai expressar a força que você precisa expressar para lidar com todos os problemas do seu ambiente. Então, opa, retorna aí. Aí é onde tem o processo de reganho de peso. Então, muitas vezes a pessoa até tenta passar por um processo de emagrecimento, tem um resultado a curto prazo, isso não se mantém a médio ou a longo prazo, ou até mesmo dentro do processo, parece mágica, né? Nossa, estou meio desmotivado para fazer o que eu preciso fazer. Poxa, mas é para minha saúde, é para o meu processo de emagrecimento, estou me sentindo com falta de coragem, estou procrastinando. Tudo isso porque a sua mente ela fica dividida entre o desejo e a necessidade. E na tabela de prioridade, a necessidade vai vir sempre antes do desejo. Isso significa que você pode ter até o desejo de emagrecer, mas se o seu excesso de peso tem uma função de sobrevivência, isso é uma necessidade. E a vida, ela tende a escolher a necessidade, tende a escolher a sobrevivência. Então, se o seu excesso de peso assume uma dessas 3 responsabilidades que eu te falei, de te proteger, de te dar destaque ou visibilidade, ou te dar força, então vai ficar um pouco mais difícil esse processo de emagrecimento. Por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa mente, por isso que é tão importante eu estar aqui falando sobre esses traços de caráter para você. Ok? Então, com isso, a gente completa mais 2 traços de caráter dos 5 no total. Então, já falamos do esquizoide, já falamos do oral, já falamos do psicopata nesse vídeo e falamos do masoquista também nesse vídeo. Ok? Só relembrando você, em relação aos traços de caráter, todos nós, eu, você, todos nós temos os 5 traços de caráter. E a diferença entre as pessoas, do ponto de vista comportamental e até mesmo do ponto de vista do formato do corpo, é a intensidade na qual aquela pessoa passou por esse processo de mielinização, esse processo de maturação do sistema nervoso. Esses 5 momentos que a gente vem falando nesses episódios. Então, por exemplo, se lá na gestação, a gestação for um pouco mais complicada, o traço de caráter esquizoide vai ser mais expressivo naquela pessoa. Se lá na amamentação, no momento da amamentação, aquela criança mamou muito ou mamou pouco, isso vai ter um resultado no traço de caráter. Isso vai dar uma intensidade específica naquela pessoa do traço de caráter oral. Ou se todas as necessidades delas foi atendida de uma forma excessiva, ou não foi atendida de uma forma com que deveria, tudo isso vai interferir na intensidade na qual o traço de caráter vai se manifestar naquela pessoa. E assim serve para todos os outros traços, como ele passa pelo momento dos primeiros passos, como a pessoa passa pelo momento do desfraude e, por fim, como ele passa pelo descobrimento da sexualidade, que é o próximo episódio dessa série, como a saúde emocional está relacionada com o seu excesso de peso. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, já clique em gostei. Se não está se inscrito no canal ainda, se inscreva. Ative os sininhos das notificações dos próximos vídeos que virão, para que você seja, inclusive, notificado dos próximos episódios dessa série Saúde Emocional para o Excesso de Peso.
Além disso, deixe aqui seus comentários, deixe suas impressões de todo esse conteúdo que eu trouxe para você. O feedback de vocês é muito importante para que esse projeto Emagrecer cresça cada vez mais e essa informação possa chegar a mais pessoas, para que essas pessoas tenham uma opção de conseguir passar por um processo de emagrecimento de uma forma realmente saudável. Ok? Vou ficando por aqui. Você está no Emagrecer. Eu sou o professor e até a próxima oportunidade.